Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui para mais uma dica de Excel? Sim, e essa dica é relacionada à live que a gente fez na quinta-feira sobre Excel e mercado de trabalho. Eu vou trazer um trecho de uma atividade bem interessante que a gente aplicou lá na live, que cai em teste prático, para te ajudar ali no teu dia a dia. Você falar, puxa vida, pode acontecer de cair isso no teste? Pode sim. Além do que, pessoal, isso vai te ajudar a ter uma visão maior sobre o uso do Excel em testes para entrevistas de emprego. Então você vai fazer comigo, um trecho da live, onde a gente tem o primeiro exemplo prático de um exercício ou de uma tarefa, de uma atividade que pode ser pedida a você no dia do teste. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Planilha na tela! Nessa planilha, veja que a planilha, pessoal, está bem simples. Aí tem aqui, ó, a tabela, para a gente explicar o passo a passo. O foco é tabela de dados e cálculos gerais. Então, com a tabela de dados, realize a consolidação de totais para cada região. Então, a gente já sabe, quer analisar região. No fim, crie um gráfico interativo para escolher a região e informar os valores no gráfico. Bom, é um gráfico interativo, quer dizer, eu tenho que procurar dados, trazer as informações. Bom, vamos pensar depois. Sabendo que o indicador é a média de faturamento, faça uma análise por cor apontando quem está acima e abaixo do indicador. Opa, tem indicador? Sim, tem indicador. Tem operação de cálculo também aqui para fazer. Além do que, você pode utilizar a função C ou também ali a formatação condicional que a gente vai aprender ao longo do vídeo. Então vamos lá. Então, com os dados, vamos fazer a tabela de dados? Então, vou selecionar a tabela, tabela selecionada, cliquei e puxei, tá? Vamos agora aqui, na guia Inserir Tabela. Quando você faz isso, o Excel vai entender que você está criando uma tabela, tá? Tabela tem cabeçalho? Tem. O que é o cabeçalho da tabela? É o nome da coluna, coluna região, coluna período, coluna faturamento. Cada coluna seria um campo da entrada de dados. Vamos dar ok? Olha lá. Tabela criada. Quando você cria ela, você pode trabalhar com os estilos rápidos para mudar o visual, se você quiser, escolher um outro visual, enfim. Aí fica a teu critério, tá bom? Não vou mexer tanto com isso aqui, que não é tanto o objetivo. Então, primeiro item, fiz a tabela de dados. Segundo item, eu quero consolidar o total por região. Então, vou colocar região aqui, Aí eu sei que eu tenho 4 regiões, norte, sul, leste e oeste, tá? Olhei ali a tabela do lado, já viu, opa, tem essas 4 regiões, beleza. Aí você quer o quê? Você quer trazer o consolidado faturamento. Então quer dizer, você quer trazer a soma da região norte. Como que você faria isso? Igual, clico nisso, mais, clico nisso, cadê? No outro valor, assim? Não, você não vai fazer assim. Tá? Ah, professor, eu vou digitar lá. Não, você vai fazer o uso da fórmula. A gente vai usar a fórmula soma C, abre parênteses, agora eu vou pegar o quê? O intervalo. Então o intervalo é esse cara aqui, tabela 1, região. Da tabela 1, região, ponto e vírgula, eu quero saber quem é o norte, que é o nosso critério. Então ele vai olhar naquela coluna quais são as regiões nortes. Ponto e vírgula. Aí depois a gente passa o intervalo da soma, que é o faturamento. Ao fazer isso, gente, olha lá, vou dar o Enter, já tenho o total da região norte. Se eu clicar e arrastar aqui, eu já tenho o total de todas. Como que eu sei que bateu? A hora que eu faço a soma disso, como que eu faço a soma? Vim aqui, tô vendo lá, 218.800 no rodapé. Vou clicar aqui, selecionar 218.800. Deu certo. Então quer dizer, eu fiz a tabela que consolida esses dados que foi pedido. Aí depois você vai formatar, deixar ela bonitinha, enfim, aí é com você. Então veja que, por exemplo, para essa atividade, o uso do soma C foi pedido, tá? E ele precisava aplicar ele para fazer esse tipo de consolidação, tá bom? Aí você vai falar, mas por que eu tinha que fazer tabela de dados? Vamos imaginar que depois a correção, a pessoa vem aqui e coloque, vou colocar um norte aqui para ver se está funcionando do modo que eu quero. Abriu,
Agora abriu. A BR, ó. Olha o que vai acontecer no norte, ó. Vou colocar aqui um número bem grandão, ó. Ah, tá somando, tá somando. Então quer dizer, o cara depois pode fazer isso, tá? Verificar se você fez, se não fez, para verificar a produtividade. Talvez ele esteja procurando alguém que conheça o recurso para aplicar para ser produtivo, que é a forma de trabalho que usam, né, o Excel lá dentro da empresa ou daquela área, daquele setor que estão atuando. Bom, fizemos a primeira parte. No fim, crie um gráfico interativo para escolher a região e informar os valores no gráfico. Bom, esse daqui é uma pegadinha. E essa pegadinha, pessoal, você vai falar, poxa, mas eu vou escolher a região, mas eu vou exibir esse valor? Não. Essa pegadinha, ele quer que você exiba o valor de janeiro, de fevereiro e de março de cada uma das regiões. E aí você tem que fazer o uso de fórmulas para buscar esses valores. Como que a gente pode pensar? Olha só, eu vou colocar aqui, ó, a região e eu vou digitar a região que eu quero. Quero saber da região norte, tudo bem? Aí eu quero aqui, ó, o período é janeiro, fevereiro e março. Então agora eu tenho que trazer o consolidado, o valor dessas regiões aqui. E aí você tem N formas que você pode fazer isso. A forma mais fácil de se fazer isso é você fazer um soma-cs. Porque o soma-cs ele vai trazer aquele valor de norte e de janeiro, que é o 22.500. Eu não tenho outro norte e outro janeiro aqui. Eu vou ter um sul e um janeiro. Então, com base nesses critérios, eu consigo trazer para cá. E se eu mudar aqui, também vai trazer os valores. Então, o soma-cs resolveria isso. Como que a gente faz? Igual o soma-cs, vamos pegar o intervalo da soma, ponto e vírgula. Agora, o intervalo do período, ponto e vírgula. Desse período eu quero saber quem? Janeiro. Ponto e vírgula. Agora eu quero saber o intervalo da região. Então, vou selecionar o intervalo da região e passar a região específica. Aí, detalhe, eu vou travar essa região aqui, porque quando eu clicar e arrastar a fórmula, ele tem que trazer o valor da região norte, tá? Vou fechar, vou dar um Enter, 22.500. Vou clicar duas vezes, veja, ó, 13.500 e 16.700. Se eu colocar o sul, veja que atendeu a questão. Tem gente que vai pensar, puxa, poderia fazer um índice, um corresp, um desloc, PROC-V concatenado. Cara, dá para fazer de N formas. O importante é você criar a solução mais simples para resolver o problema, tá? Olha lá, vou selecionar, venho aqui, prontinho. Então, quer dizer, eu teria uma segunda tabela, e essa tabela é o que vai me gerar o gráfico. Então, olha lá, ó. Inserir, vou fazer um gráfico de colunas. Olha o gráfico criado. Aqui, pessoal, não vou trabalhar tanto parte visual não, tá? Não vou focar tanto nisso hoje, que o objetivo é mostrar para você o recurso. E esse recurso, olha só, a interatividade, né, que ele pediu ali. Tem N formas de você pensar nessa interatividade. Então, por exemplo, tá vendo o sul aqui, ó? Se eu pegar a guia dados, vamos fazer uma validação de dados. Olha lá, validação de dados. Vou na opção lista e vou passar aqui a fonte de dados, que seriam os 4 valores que eu tenho aqui na outra tabela, ó. Então, conforme agora eu escolher, ó, automaticamente ele gera o gráfico e eu tenho a informação aqui na tabela. Se você quiser incrementar, ó, você poderia selecionar aqui os valores, página inicial, formatação condicional, barra de dados, ó, só para chamar a atenção, né, ó, deixar talvez um pouquinho mais bonitinho, enfim, aí é com você, tá, ó, ó lá, vem aqui, ó lá, ó. Automaticamente a gente tem a interatividade acontecendo, tem uma apresentação visual um pouco diferente, que talvez ali o pessoal ache interessante. Bem bacana, né? Então veja que, por exemplo, criar o gráfico é simples, né? Mas existe o uso da fórmula, desses cálculos para retornar o valor. Então até um soma-cs, que é uma função condicional para realizar um cálculo, ela se torna uma função de procura de dados. Olha que interessante. Agora vamos para a última parte, ó. Sabendo que o indicador é a média de faturamento, faça uma análise por cor apontando quem está acima ou abaixo do indicador. Então, vamos colocar o gráfico para cá. Vou na coluna E inserir uma nova coluna. E vou chamar aqui indicador. Tudo bem? Aqui abaixo, pessoal, abaixo não, vou fazer aqui, ó, a média.
é a média de faturamento, tá? Então aqui, qual que seria a média? Ó, igual média. Abro parênteses, vou selecionar aqui o faturamento, ó. Pronto. Esse é o valor da média. Eu preciso verificar se os valores aqui estão acima ou abaixo. Aí, olha o que eu vou fazer, ó. Igual se este valor aqui é maior, igual a média, ponto e vírgula. Se for, eu quero que coloque aqui, ó, acima da média. Se não, vai escrever abaixo da média, tá? Fecho assim. Só que esse H16, gente, olha só, ele é o nosso indicador. Eu vou travar ele aqui, ó, e vou dar um Enter. Olha o que vai acontecer agora, ó. Ele verificou 1 a 1. Esse valor individual com aquele outro valor para verificar qual que está acima, qual que está abaixo, tá? Então isso que eu acabei de fazer, deixa eu até pegar aqui ó, do lado, ó, a formatação e passar a formatação para deixar igualzinho, vai, pronto, ó lá, fica melhor. Então agora eu tenho um indicador que faz isso, mas como que eu faço a indicação por cor? Então, por exemplo, se está acima da média, vamos imaginar que eu quero que fique em verde a letra, vamos pensar a letra, tá? Então vamos lá, ó. Formatação condicional realce de regra é igual a, então vou colocar aqui, ó, acima da média, aí eu vou vir aqui, formato personalizado, e aí eu vou pegar aqui, ó, preenchimento, não, vou pegar a fonte mesmo, vou colocar em negrito e vou colocar em verde, tá? A hora que eu der OK, veja que ficou em verde. Os demais, gente, você vai pensar, precisa criar uma segunda regra? Não. Não. É só você vir aqui e colocar em vermelho negrito, tá? Porque automaticamente o que não estiver em verde ficará em vermelho. Tudo bem? Se eu mudar um valor aqui, ó, 45 mil, olha, vai mudar alguns valores, hein? Olha lá, ó. Esse valor, ó, já mudou o indicador. Vamos lá, ó. Vou colocar 35 mil. Vou dar um Enter. Olha só, mudou o indicador. Já mudou novamente. Reparou? Então isso daqui, pessoal, são recursos que a gente tem, que a gente poderia, né, aplicar aqui para realizar esse tipo de atividade. Eu não estou focando tanto em apresentação disso, né? Como que você vai fazer? Ah, vou fazer uma outra planilha. Isso é com você. Eu estou mostrando para você os recursos de Excel que você precisa conhecer para aplicar isso do melhor modo possível na resolução dos exercícios, né, das atividades, das tarefas para um teste de emprego que vai envolver o uso do Excel. Tudo bem até aqui, pessoal? Você assistiu aí o primeiro teste que a gente apresentou na live de quinta-feira sobre testes de Excel para entrevista de seleção. Eu espero que tenha ajudado. Dá uma olhada aí nesse teste, né? Reveja os itens, compartilha isso com outro amigo, que vai que você tem um amigo que está precisando, por exemplo, conhecer um pouquinho mais de Excel e se preparar melhor para trabalhar com a ferramenta, né? Ou até se preparar para um teste de Excel. Vai lá, compartilha esse vídeo. Deixa o teu comentário aqui também embaixo, que eu vou adorar ler o teu comentário. E vale lembrar, você quer aprender Excel com a gente? Aproveite, vou deixar um link promocional para esse mês de setembro, tá? Mês de setembro tem link promocional? Tem. E eu quero ajudar você a começar a aprender. Vai estar fixado no primeiro comentário. Bom, pessoal, fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.